Pode continuar? Pode ir, Jaque. Desculpa interromper. Imagina. Então, o nosso trabalho é sobre a promoção da saúde mental nas escolas, certo? Uhum. E nesse trabalho que a gente leu e tudo mais, a gente leu sobre a importância dos programas nas escolas, né? Porque o aluno chega traumatizado, sempre com algumas coisas que acontecem em casa que interferem nos seus estudos. Então, o artigo ele abordou bastante sobre o suicídio, né? A depressão, a ansiedade. Então, a gente viu a importância desses programas como prevenção nas escolas, né? Não só com os alunos, mas a importância de levar isso para os professores, porque muitas vezes os professores não têm esse conhecimento ou não sabe como abordar o aluno, ajudar nesses casos. Então, eu vou passar a fala para o Gabriel Graça. Oi, professora, tudo bom? Tá dando para ouvir? Boa noite, Graça. Tudo bem? Tá sim. Tá, vamos lá então. Vou fazer um resumo rapidinho, só para servir de base para poder falar sobre as perguntas das próximas pessoas. Bom, o conceito de saúde, no início, era muito ligado com a doença, né? Ele tinha a ver com o reconhecimento tardio do problema. Geralmente esperava que a doença se manifestasse, vamos dizer assim, para que então atuasse, né? Não tinha aquele conceito de saúde de prevenção ou promoção, né? E ele era sempre ligado muito ao lado biológico da coisa, né? E conforme foi passando o tempo, né, até o conceito da OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela diz, né, que a saúde ela não é apenas biológica, né? Ela é um conjunto de fatores biológica, que vem do hereditário, do genético, psicológica, ambiental, social, né? A família que o indivíduo está, a condição econômica que esse indivíduo está, até mesmo a condição espiritual, né? A escolha espiritual que o indivíduo tem, que ela fala que influencia na saúde do indivíduo, né? Então é um olhar muito mais holístico, integrado do indivíduo. E ela começa a colocar para o indivíduo um empoderamento, uma conscientização, para que ele não espere de forma passiva que o outro cure ele, vamos dizer assim, mas que ele atue na própria promoção de saúde dele e dos outros, né? Para que ele não fique passivo, mas sim ativo, né? Uma proatividade para a saúde dele. Então o texto fala sobre um pouco. Oi? O texto fala sobre a promoção e a prevenção, né, da saúde mental. E daí ele começa a falar sobre a escola e na saúde mental, porque na escola a gente passa grande parte da nossa vida na escola. E a gente acaba passando mais tempo na escola do que em casa. E o professor, então, ele tem, de certa forma, ter algum amparo, ter algum preparo para identificar as questões de saúde mental do indivíduo, não só mental, né? Porque o indivíduo vai se relacionar pra caramba ali na escola e vão ser os primeiros sintomas que ele vai demonstrar, vão ser provavelmente na escola, né? Claro que ele demonstra, né, em casa também. Daí o texto levanta algumas questões que a gente vai falar depois nas perguntas, mas até que ponto, né, o professor ele é capacitado, né, para identificar as questões de saúde mental? Será que ele precisa ser capacitado? Né? Até que ponto a escola, a formação desse professor dá isso para ele ou não, né? E por último o texto fala sobre a intersetorialidade, que a gente perguntou até para profissional, que é a mescla entre várias profissões para auxiliar esse professor na identificação da saúde mental do indivíduo, né? E outros assuntos também. Agora eu vou passar a palavra para os próximos alunos, que eles vão falar sobre as perguntas que a gente fez para profissional, tá bom? Tá. Oi, eu sou a Gabriele, gente. Dá para me escutar direitinho? Sim, Gabriele. Obrigada, professora. Então, as nossas 3 primeiras perguntas foram de cunho pessoal, né, para saber da formação dela,
Ela é pedagoga com especialização em tecnologia da comunicação, pós-graduação em gestão escolar e recentemente iniciou sua segunda graduação em letras. Ela trabalha com orientação educacional. As pessoas, né, os indivíduos que ela trabalha, a faixa etária, é de acordo com a demanda da escola. Ela trabalha na rede pública de São José dos Campos, que nesse momento não tem muito o que discutir, né? Então a gente vai para a pergunta seguinte. Oi, a pergunta seguinte, que seria 456. Tá aí no meu áudio? Tá, Não tô ouvindo Andréa. mais nada. Tá baixinho, Andréa, mas tá saindo. Tá Isso, baixinho. tá bem baixinho. E agora, melhorou ou não? Melhorou um pouco, amiga. Se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone, acho que dá. Vou tentar falar mais alto também. Tá dando para ouvir? Posso falar? Sim? Sim. Aí a próxima pergunta feita para ela foi o que ela entendia por saúde mental. Aí a resposta dela foi: as pessoas têm que conviver com as influências externas e internas e aprender a lidar com elas. E que ela desconhece alguma pessoa com plenitude mental e acredita que não existe. O que ocorre é que as pessoas sempre vão ter algum problema e vão buscar pela manutenção da sua saúde mental. E para ela, a saúde mental está relacionada em como as pessoas se comportam, se elas harmonizam os desejos e a aprendizagem. Para a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as próprias habilidades dele para recuperar-se dos estresses rotineiros, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A escola é um palco, né, dos primeiros sintomas, sinais de doenças mentais, porque as doenças mentais, geralmente, elas dão esses primeiros sinais na infância e na adolescência, que é o período que a gente frequenta a escola, né? Aí a próxima pergunta feita para ela foi qual a visão dela a respeito dos alunos com algum transtorno mental. Aí ela respondeu que são alunos como qualquer outro, que precisam de atenção e cuidado, como os alunos ditos normais. Entretanto, esses alunos necessitam de um amparo maior, mas eu não os vejo como alunos diferentes, pois apesar de ter transtornos mentais, apresentam capacidade que muitos alunos normais não têm. Então, são alunos como outros que apenas demandam uma atenção e cuidado maior. Dentro do termo transtorno mental, engloba diversos distúrbios, né, que vai desde transtorno de ansiedade, depressão até a demência, esquizofrenia. E o papel do educador, né, quando a gente está trabalhando na escola, é não subestimar nenhum tipo de transtorno mental, porque às vezes acaba ocorrendo isso. Quando se fala de demência, de esquizofrenia, as pessoas têm uma visão diferente do que quando se trata de ansiedade, de depressão. Quem sofre com depressão e ansiedade, além de sofrer com esse transtorno, ele sofre também com preconceito, com as pessoas não acreditarem, achar que é frescura, que é uma coisa que ela consegue superar sozinha, que às vezes, até a invenção do próprio aluno para fugir, né, de algumas situações que a escola propõe para ele. E a outra pergunta foi qual a visão dela, qual o papel do educador no que tange a saúde mental dos alunos. E ela respondeu que é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que o educador está dentro da sala de aula ensinando,
ele está influenciando os alunos no sentido comportamental. Então, dentro da escola, a gente vê como o aluno se comporta de acordo em como a professora se comporta. Se a professora é tranquila, os alunos são tranquilos. E a saúde dos alunos, para ela, está relacionada também ao local, contexto. E o professor tentará suprir as necessidades daquele aluno com carinho e afeto. Resumindo, depois ela dá um exemplo que ela fala que o local, a comunidade, influencia muito na saúde mental dos alunos. Ela dá um exemplo que ela trabalhou em um bairro, em São José, que era muito perigoso, e ao sair da escola, ela saiu com transtorno de pânico, porque se eles fizessem algo de errado, que a comunidade achasse que era um comportamento errado, eles eram cobrados pela própria comunidade, na porta da escola, com ameaças. E aí ela conta até que teve um dia que ela estava indo para a escola e vários carros da BAEP subiram o morro e um helicóptero sobre a escola, que foi muita correria, que foi horrível e pesado. Então, ela relaciona a saúde mental dos alunos com o contexto, que é o que acontece, né? A saúde mental, ele não é só aluno, ele é filho e ele convive em uma comunidade. Um aluno que convive, que vive numa comunidade, não pode ser cobrado como um aluno que tem outras necessidades, né? Uma criança de classe média baixa tem certas necessidades que uma criança de classe média alta não tem. Não quer dizer que a criança de classe média alta também vai ser imune a qualquer tipo de doença mental, né? Mas são necessidades diferentes. Então, o papel, eu acho, assim, do educador, que é todo mundo que está na escola, né? Isso, analisar a necessidade de cada aluno. Agora mesmo está acontecendo isso de ter essas aulas online aí, e eu trabalho na escola e a gente está tendo que entregar a cesta básica para as crianças que se alimentavam só com a merenda, que já é uma realidade assim chocante, você saber que a criança só come na escola. Então, e o governo está mandando materiais online para crianças que não têm nem o que comer em casa. Então, essas crianças não têm celular, não têm acesso nenhum à internet. Você vai nas casas, as pessoas não têm nem aqueles celulares antigos. Então, não está vendo a necessidade de cada um. O que isso está prejudicando a saúde mental das crianças, porque elas estão desesperadas, achando que vão repetir, que vão ter que fazer o ano que vem de novo. E eu acho que é isso. A gente que trabalha na educação, que vai trabalhar, as pessoas que já trabalham, ter esse olhar mais singular para os alunos, não achar que todo mundo é igual, porque não é. Né? Tem crianças que não suprem nem as necessidades básicas em casa, então cobrar dela, como cobra de uma outra criança que tem essas necessidades supridas, é difícil e até nada justo, né? É isso. Agora a Maria vai falar das outras perguntas. O André, eu posso perguntar uma coisa antes? Pode sim. Como vocês estão respondendo quando a criança pergunta isso, né? Se vai repetir de ano, se não fizer atividade, como é que vocês lidam com isso? Então, a gente não teve orientação nenhuma, né? Mandaram a gente entregar essas cestas, porque a gente está com tempo ocioso, porque não está tendo aula, não está tendo nada, né? E aí a gente foi e as crianças estão desesperadas, porque são crianças que não faltavam nunca na escola. E agora, né? Aí a gente não tem orientação nenhuma. Até agora, aí eu perguntei para a diretora da escola como que seria, ela também não sabe. Tá todo mundo totalmente perdido. A gente tenta acalmar as crianças, né? Falar que não vai reprovar, que isso, aquilo. Mas, assim, saber ao certo eu não sei. Eu acredito que não vai reprovar, né? Mas, não reprova, aí eles passam, e aí o ano que vem, os que tiveram acesso à informação vão estar na frente desses que não tiveram, né? Então, tá bem assim, triste ver, porque... E aí eles falam, busca material na escola. Essas crianças não tem como, porque tem criança que a gente foi levar cesta que mora a 22 quilômetros da escola. Como que vai na escola buscar material? Não tem condição. E aí tá assim, a educação, eles estão achando que tá todo mundo igual e a minoria tá aprendendo, tentando aprender, e a maioria não tem nem acesso à internet. Tá. Legal, obrigada. Boa noite. Boa noite. Dá para me ouvir de boa? Sim. Então tá. Sim, eu vou Maria. passar pela 7ª pergunta que a gente fez para ela e foi: você acredita que a escola está preparada, capacitada para receber alunos com transtornos mentais? Por quê? Qual suporte ela teria? A resposta dela foi: não está preparada. Tem profissionais que têm capacidade
mas para a escola o que pesa é a demanda financeira. Tem 2 psicopedagogas, elas dão suporte, fazem atendimento individual e em grupo, mas estão presentes apenas 2 dias na semana. Fora isso, fica tudo para estagiários, para professores. Ela também deu um exemplo, que ela fala que tinha uma menina com transtorno mental e ela surtou, correu atrás da professora com uma faca e ela não pôde agarrar ou tocar no aluno. Então ela chamou a menina e ligou para o SAMU, chamou a avó da menina, aliás. E ela foi levada direto para o hospital psiquiátrico. Depois percebemos que ela tirou um tufo de cabelo da professora. Ela citou outro exemplo também, que é de um aluno que não tomou remédio e acabou surtando, ficando agressivo, e eles chamaram os pais, porque é os pais que muitas vezes sabem lidar com o aluno e o aluno também já está acostumado com os pais. Aí essa foi a resposta dela e os exemplos dela. Aí, comparando com o texto, segundo a Organização Mundial de Saúde, as escolas elas podem tornar-se um ambiente impulsionador de saúde e bem-estar, se elas passarem a dar prioridade ao desenvolvimento de projetos que envolvam a participação ativa dos professores, pais, adolescentes e restante da comunidade educativa, que promova a saúde mental e o bem-estar de todos. Ou seja, não só a professora ela tem papel nisso, né? Não só o professor, não só o estagiário, como ela cita aqui, que acaba ficando sobrecarregado, né? Ela não fala sobre psicóloga escolar, ela só fala sobre psicopedagoga. Não tem. Então, Escola municipal de São José nenhum tem. Então Nem na rede municipal. Nem assim, para servir a rede. Que exatamente. E ela fala em outra. Oh, desculpa. Ela fala, tem outra pergunta, que sente falta de psicólogos e enfermeiros na escola. Porque não tem realmente. E daí fica sobrecarregado, né? Os professores, até os pais também. Aí, a 8ª pergunta que a gente fez para ela foi: você acredita que os professores têm uma formação suficiente sobre os transtornos mentais? A resposta dela foi: não, nunca. Nossa formação não é suficiente. Na universidade aprendemos sobre educação especial e é muito bonita. A teoria é bonita, mas na prática não existe. Não temos suporte. Às vezes o aluno apresenta alguns problemas, nós encaminhamos para um psicólogo, ou médico, ou psiquiatra, mas esse aluno ele fica muito tempo na espera. Então ela acredita que deveria ter psicólogos e enfermeiros fixos nas escolas. Foi aí que ela fala isso. Aí o texto fala sobre a formação dos professores, né, e dos profissionais da educação, que tem muitas lacunas e por isso muitas vezes eles acabam tendo essa dificuldade de identificação dos problemas associados à saúde mental dos adolescentes. Aí no texto também fala, segundo Caldas, que no plano de saúde mental destaca-se a importância da implementação de programas de formação em saúde mental da infância e adolescência aos profissionais da educação. Justamente por isso, né? Porque daí ela ia ter algum suporte para poder ajudar melhor os alunos, já que não tem psicólogo nas redes municipais e etc. Não tem nem psicopedagogo suficiente para dar conta da demanda, né? Então, essa formação para o profissional de educação seria importante, justamente para ele poder acolher melhor os alunos e ajudar. Aí São parênteses, os psicopedagogos, eles são focados na questão da aprendizagem. Sim, não os transtornos mentais, né? Exatamente. Se você tem um aluno, sei lá, esquizofrênico, ou com depressão, com ansiedade, se ele tá ok com as notas e não demanda nada do professor, dificilmente ele será atendido por esses profissionais que já estão sobrecarregados, como a gente está vendo, né? E o papel do psicólogo escolar seria ir para além da aprendizagem, né? E também entrar no campo da saúde. Sim. Só um parêntese, um complemento do que você tá falando. Mas tá excelente, gente. Ótimo. Então, é muita lacuna mesmo que tem, né, nesses campos, ainda mais na rede pública e municipal. Aí a 9ª pergunta que a gente fez, que é a última que eu vou falar aqui, é: vocês identificam alunos com transtornos mentais? Se sim, como? Aí ela falou: observamos os sinais que eles nos dão, através de comportamentos, conversas e com os pais, e também encaminhamos para o psicólogo. Aí ela citou 2 exemplos. Ela falou: eu tinha um aluno que tinha muita dificuldade de aprendizagem. Passou no psicólogo, fez alguns testes, um deles foi o VISC, e foi apresentado que ele tinha transtorno de ansiedade generalizada, TDAH, descalculia e aspecto autista. E o exemplo 2 dela foi de uma aluna que estava sempre machucada, triste, ela também se cortava. Ela não sabe se era depressão, ou se era porque ela falava de suicídio, ou se era transtorno bipolar.
Mas ela chamou o pai e ele falou que depressão era coisa do diabo. Aí ela falou que é complicado lidar com essas coisas. E ela não sabe como ela está hoje. Aí é isso a resposta dela. Para promover a saúde e bem-estar é necessário, tipo, o apoio de todos, né? Tanto da família quanto do professor. Tipo, não basta o professor identificar, falar com os pais. Daí, por exemplo, o pai, né, que falou que não é coisa do diabo. Tipo, ele não vai procurar ajuda pra garota, né? Porque ele nem acredita que existe doenças mentais. Então, fica complicado algumas questões mesmo para os professores. É basicamente isso. Eu vou passar para a Gabi para ela continuar com as perguntas. Oi, sou eu. Prof, então, vou fazer um pouquinho diferente das minhas amigas, porque eu sou diferente. Eu vou falar as perguntas e daí eu já vou correlacionar no Rio, professora, com o texto, tá? As perguntas foram... Desculpa, tá tocando música no fundo. Até que ponto o professor, um profissional de educação, conhece sobre os aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais dos alunos? Como você encara a intersetorialidade? Desculpa. Acha que ela funciona? É efetiva? Há um bom diálogo entre os setores? Qual é o papel, em sua opinião, do professor na prevenção e na promoção de saúde mental? E aí, assim, correlacionando com o texto que a gente viu, o Stanislau e o Bressan, eles falam que o papel do professor na saúde mental da aluna é de caráter extremamente ativo, pois como seu segundo ciclo social, a escola e o professor em si estão inclusos na maior parte do desenvolvimento cognitivo, comportamental e emocional dos alunos. Os obstáculos, né, que a primeira infância, a segunda e até chegar na pré-adolescência e adolescência enfrentam, a gente pode, eles no caso, né, pode encontrar como distúrbios alimentares, de imagem, formação do indivíduo, pressão da sociedade, o uso de drogas e outros, que devem ser discutidos e elucidados pelo professor, né? É o que a gente estava apresentando num outro trabalho, sobre a importância do professor, né? A importância dessa imagem do professor na formação dos alunos que estão ali, porque eles têm o professor como espelho, né? Como um modelo. E aí, assim, vai desde o quão o professor ama o que ele faz e como ele apresenta, porque, por exemplo, o professor de história é história, o professor de artes é artes. Então, o quão inspirador ele vai ser para esses alunos vai depender de como ele se dá com a profissão dele, né? E aí ele vai conseguir promover uma saúde melhor para esse adolescente, para essa criança, ele vai conseguir elucidar algumas questões melhores, né, para esse adolescente, para essa criança. E aí, assim, eu vou citar uma fala dela, que ela fala assim: professor é psiquiatra, é pai, é mãe, é psicólogo, que vai entender o aluno como um indivíduo global, fomentando mais uma vez a questão de que o professor é um modelo e a escola é uma abertura para o mundo, servindo de muletas de adaptação para uma vida adulta. Aí ela fala assim, sobre a intersetorialidade, que ela acha isso muito bom e efetivo, pois há um diálogo entre os profissionais. Então, se a atividade que eu aplico no aluno não funcionar e o psicólogo aplicar de outra maneira e funcionar, vai ser bom, porque todos trabalham em função do bem-estar dos alunos. O que nos leva ao texto do modo como os educadores e os familiares dos alunos podem atuar na prevenção e promoção de saúde mental no contexto escolar. A Janaína Garcia, ela fala assim: o sistema educacional é destacado como protagonista no contexto de disseminação de saúde e define o termo aprendizagem socioemocional, referindo-se a um processo fundamental que auxilia o relacionamento interpessoal e o introspectivo do indivíduo, ressaltando 5 processos dessa aprendizagem: autoconhecimento, consciência social, tomadas de decisão responsável, habilidades de relacionamento e autocontrole. Essas habilidades bem desenvolvidas e trabalhadas poderão resultar em fatores de proteção contra um possível TM. E assim, a gente pode notar pela fala da entrevistada, vou citar um exemplo que ela deu aqui, tá?
Eu tinha um aluno que não parava, era agressivo e tinha algumas reclamações. Ele foi mandado para mim, botei ele no eixo, encaminhei para o conselho tutelar e muitas vezes a resistência da família, que não aceita que o filho tenha algum problema. Hoje eu sei que ele toma Ritalina. A atuação direta mediante esse comportamento dos alunos deve ser enfatizada para a melhoria da qualidade de vida. Então, assim, não adianta só também a gente cuidar do aluno, a gente tem que dar uma atenção e fazer orientação parental também, né? Para que eles consigam ter um ambiente seguro a partir da família para a escola e assim ter um ego aí mais fortificado, né? E, assim, de experiência minha sobre a minha relação com professores sempre foi muito boa, né? Mas, assim, eu sempre tive os professores como a minha professora de português era português puro. A minha professora de artes era artes, e até hoje em dia na faculdade é assim. A professora Fernanda é educação. Ela é da área escolar, e é assim que eu vejo os professores. Mas é como um modelo. A gente se identifica e fortalece, né, e gosta daquela disciplina pelo professor. Então, a atuação dele é extremamente direta na formação de personalidade do indivíduo também, que foi isso, um dos comentários que ela falou. E que é importante que seja integrado com os outros profissionais da escola, né, para que todos promovam essa qualidade de saúde mental e física para o aluno. E aí, assim, eu sei que tem algumas pessoas do grupo que querem dar alguns exemplos para que fique mais bem explicado esse assunto. Acho que era a Jaque que ia falar. Oi, então, uma coisa que eu queria falar é que eu senti muita falta dessa, porque os artigos, ele vem falar dos programas, né? Ele vem dar ideias de programas, e eu senti muita falta disso, porque tanto na fala dela, né, como na minha experiência, né? Porque teve um dia no ensino médio, toda aquela pressão de você ter que sair da escola e você não sabe o que você tem que fazer depois. Eu tive muita ansiedade, foi horrível para mim, sério. Eu tive muito pensamento de suicídio e eu tive um professor que ele não sabia o que fazer, mas ele percebeu o meu comportamento, né? E ele me chamou para conversar e ele mesmo, assim, falou: não tenho muita experiência, mas talvez você possa escrever o que você está sentindo, você pode ouvir música e expressar isso através de arte ou de alguma coisa. E, assim, não que desvalorize ele, não me ajudou muito no caso, mas foi importante ter um acolhimento na hora, só que hoje, vendo de uma visão mais ampla, eu sinto essa falta de um programa nas escolas, porque, no caso, eu senti uma pressão por estar no terceiro ano, mas a gente pode pensar que, no meu caso, foi uma pressão por estar saindo da escola para enfrentar um mundo desconhecido. Mas e aquelas pessoas, aquelas crianças, adolescentes que sofrem racismo, bullying, qualquer tipo de preconceito, violência, né? E como que elas lidam, né? Qual é o suporte que a escola dá? Porque durante as perguntas, né, da saúde mental, e aí eu perguntei para ela assim se tinha algum programa de saúde, e ela falou que não, que isso daí era com o setor educacional. Então foi uma coisa que fiquei meio assim, ficou meio vago para mim, porque eu vi a importância, não estou dizendo que a culpa seja dela, obviamente, mas eu fiquei meio vago, ficou meio vago isso, porque eu percebi a importância, não só lendo, mas pelo meus relatos, né, da importância de um programa de prevenção. A gente pode ter um exemplo até da ITEC, né, que na época de estágio, a professora Fernanda falou com a gente do suicídio. Então, gente, eu super acho importante e
ter esses programas de prevenção, de mostrar a importância da saúde mental, nem que seja explicar cada mês o que é bullying, o que é o preconceito, a violência, como você se sente hoje, sabe? Ter um espaço para o aluno se sentir, sabe, acolhido, e não somente você acolher e passar para o próximo. É uma coisa que me deixou meio mexido, sabe? E é isso. Se algum colega meu quiser falar alguma coisa. É que, assim, as crianças e adolescentes de hoje em dia, eles estão expostos a uma gama de informações que eles não estão conseguindo processar. Até eu, com 33 de hora, que eu não consigo processar as coisas que estão acontecendo. Porque é muita informação para todos os lados. E falta um suporte, né? Desde casa, porque essas crianças, esses adolescentes agora são daquela geração que falava assim, olha, não chora porque é feio. Você chorando é muito feio. Cala a boca, engole o choro. E os pais não estão sabendo lidar com esses adolescentes que já são expostos a todo esse tipo de informação e de promoção de saúde, de políticas públicas e de que a gente está lutando para que eles tenham uma qualidade de vida melhor, mas os pais não estão conseguindo acompanhar. E é basicamente o que a gente está passando como adulto na faculdade. A desorientação e a desmotivação dos alunos por ter aula que não seja presencial é absurda. A quantidade de pessoas que eu converso sobre falam que estão desmotivadas, se sentindo improdutiva. O que, assim, 9 em 10 pessoas estão tendo ataques de pânico, ataques de ansiedade. E é muito difícil. A figura do professor é realmente muito importante. Uma promoção de saúde mental é realmente muito importante. Porque quem está se formando agora, os alunos do ensino médio, estão pensando, como que eu vou fazer o vestibular? Vai ter vestibular? Como que vai ter esse negócio? E fulano de tal que morreu na rua de trás? E aí, agora que eu tenho que sair de máscara dentro de casa e tenho que estar sempre preocupada em não passar a mão no olho e não sei o quê, e o aluno tem o adolescente tem os dramas pessoais, né? Que é os rolezinhos que eles vão, que não pode mais ir para rolezinho, estão presos dentro de casa. Alguns têm computador. E quem não tem? E quem mora na favela? E quem mora na periferia? Que tem que ficar trancado numa casa com mais 5 pessoas. Uma casa que tem um básico de saúde, de sanidade ambiental. O mínimo. E aí eu sinto muito por essas pessoas. Eu queria muito ajudar, mas a gente ainda não consegue, porque a gente não tem CRP. Mas é muito visível essa questão. Ficou muito visível com esse inimigo invisível, né? O que acontece, o que a falta de promoção de saúde mental faz, o que a falta que o professor faz, a figura do professor, a comunidade escolar faz, né? Eu acho extremamente importante. Então, se alguém quiser falar, eu estou falando pra caramba. Então, uma coisa que eu queria complementar é que a gente está falando dessa importância, esse amparo com os alunos, mas também eu senti, assim, a fala dela em relação dela trabalhar na comunidade e sentir esse medo. Então, também tem que ter um suporte também para os professores e para os profissionais que trabalham naquela escola, nas escolas, né, no todo. Então, qual é o suporte que o Estado, a escola em si, vai dar para os seus profissionais, entendeu? Porque uma coisa ela deixou bem claro, que não aprende isso na faculdade. Na teoria é uma coisa, na prática é totalmente outra, entendeu? Eu senti a fala dela assim meio confusa quando ela falou do transtorno mental, porque não sabia o que fazer com a menina. Então, realmente, qual é o preparo que esses professores têm? Entendeu? Ela reforçou sobre a educação especial, que é bonita na teoria e tudo mais, só que na prática é muito difícil de lidar. E é uma escola, ela falando, é uma escola que tem bastante demanda de crianças com transtorno, né, com alguma deficiência. Mas aí eu acabo pensando comigo, e ela complementa que não tem esse suporte, né? Como que a escola, ela abraça tudo, né?
porque também tem um projeto que aluno tem que ir para um ensino regular e tudo mais, e a escola abraça, mas do outro lado não tem esse suporte para dar tanto para os alunos como para os professores. Então, acaba afetando tanto a saúde mental dos professores, porque tem casos que chega a ser estressante, minha experiência na PAI, né, quando um menino lá ficava totalmente agressivo, a professora não conseguia lidar, ficava estressado, mas tentava entrar no ritmo do aluno, e em casos mais extremos chamava psicólogo e tudo mais. E também, do modo de geral, a gente sente essa falta de psicólogos nas escolas, e graças a Deus que os professores veem isso, a necessidade de ter psicólogos na escola, ajudando, auxiliando, né? É isso. Se o Graça quiser falar. Opa, deixa eu falar então. Desculpa. Não, que isso. Então, eu sinto um pouco que, não só falando da professora, mas de outras escolas, acho que de todo lugar, acho que está todo mundo meio perdido, né? Acho que a gente está construindo a realidade, não estou falando só da quarentena, estou falando de tudo, a gente está tentando construir a realidade e está meio perdido, tá? Principalmente profissionais da educação, parece que eles estão tateando, muitas vezes parece que eles fazem algo mais por intuição do que por alguma coisa que eles leram, aprenderam. Por exemplo, tem uma coordenadora de uma escola, que eu acho que eu não vou falar o nome, mas ela viu os problemas que os alunos começaram a apresentar, problema comportamental mesmo, de aprendizado. Daí ela pegou um livro de autoajuda e falou, se eu gostei disso, acho que vou aplicar, sabe? É bem assim, meio que perdido. E eu fico me perguntando até que ponto o professor cabe ao professor ter tantos conhecimentos, ter tanto equilíbrio, porque o professor conseguir ajudar o aluno a ter uma saúde mental, ele precisa também ter uma saúde mental. E não é uma coisa fácil de se construir, né? Fora que a escola também é demandado, é sempre uma questão de debate, eu acho que nunca vai se encerrar, mas até que ponto, né, a escola pode... Porque a escola, de certa forma, é pensada como um lugar perfeito, né? Ela tem que educar, tem que cuidar da saúde do indivíduo, parece que ela tem que fazer tudo, né? E será que é possível isso? Será que não é uma visão idealizada? Eu acho que sempre vai ter uma problemática presente, eu acho que nunca vai ser perfeito. Alguém mais quer falar? Ninguém mais? Então posso concluir? Sim. Então, gente, eu não sei, acho que no começo, Graça, acho que acabou esquecendo, no trabalho a gente usou 3 artigos. Um deles, que era mais mesmo focado na parte teórica, sobre a questão da saúde, da promoção de saúde mental nas escolas. Um outro que eu acho que a Jaque citou, que falava sobre suicídio. E o outro também falava sobre a promoção de saúde. Esse que fala sobre suicídio, ele cita, como a gente já... o Graça falou, a Jaque também citou a questão de programas que as escolas podem promover para os seus alunos. Esse artigo ele traz um projeto que eu achei bem bacana, que chama Projeto Mais Contigo. É um projeto onde eles vão abordar uma investigação de multinível. Então, é promovido para um debate para os alunos para debater mesmo a questão do estigma da saúde mental, a questão de comportamentos suicidas, criar uma rede de prevenção para esses alunos, de atendimento para eles. Então, é um projeto muito bacana, eu achei bem legal. E aí isso me fez lembrar muito de quando eu estava na escola, né, lá por volta no meu ensino médio, e a escola ela promoveu para a gente um programa que chamava... Ele é de Lorena, chama Dialogare. É um projeto bem bacana, é aí de Lorena, bem pertinho aí. São vários psicólogos, são só psicólogos formados nessa equipe. Quando eu estudei em Lorena, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos com eles enquanto eu estava lá.
Agora, aqui, trabalhando no CRAS, eu também tenho contato com eles, que agora o CRAS tem... nós que contratamos, através do CRAS, nós contratamos essa equipe, essa empresa de psicólogos para fazer esse trabalho na escola com os alunos. E é um trabalho que eles fazem abordando muitos temas, né? Principalmente para alunos de terceiro ano, segundo e terceiro ano. Então, fala sobre suicídio, sobre ansiedade, futuro, sobre amizade. Tudo isso na última vez que eles estiveram aqui no finalzinho do ano passado, eles já fizeram um projeto de 4 meses. Foi para alunos do sexto ano, estavam dando bastante assim, não trabalho, mas a questão de adaptação, porque eram alunos que saíram da rede municipal, foram para a rede estadual, então saíram daquela questão do infantil, que tinha um professor só para eles o período todo, passaram para a rede estadual, que eram vários professores, cada matéria um professor diferente. Então, estava tendo muito caso de alunas se automutilando, se autolesionando, né? Muito aluno, questão de pensamentos suicidas, que estavam relatando para os professores. Então, a gente chamou novamente esses psicólogos para montar um projeto com a gente para implementar para esses alunos, para ajudar eles nessa transição, né? Do municipal para o estadual, a questão do infantil, para a entrada na adolescência. Então, para mim, eu estava na escola, esse é um projeto extremamente importante. Porque com as atividades que fazia, eles faziam bate-papo, reflexões a partir de músicas, a gente levava no violão, era muito aberto. Era um projeto que espírito e, para mim, pelo menos, abrir portas para imaginar que foi bem um projeto que antes a questão da porque, como a Jaque falou, terceiro ano de Sampaí, exatamente o que a gente quer ser, e quando você tem falhando. Sim, acho que alguém tá com o áudio ligado, será? Se tiver, desliga, por favor, parece que tá cortando sua voz. Eu tô escutando um chiado, na verdade. Agora, desligou. Então, é um projeto muito importante, uma coisa que eu acho que se todas as escolas elas tivessem esse olhar para a promoção de saúde mental dos seus alunos, eu acho que muita coisa poderia ser diferente dentro das escolas. E a questão que o Graça começou a falar da questão da capacitação do professor, um dos artigos fala que o professor, não é um que eu usei, mas é um outro que eu li à parte, não usei no trabalho, mas eu li e achei muito interessante, que o professor ele serve como um espelho mesmo para o aluno. Se o professor ele tiver nessa questão do olhar para o aluno, a questão de reconhecer sinais, sinal de mal-estar, de problemática relacionadas à saúde mental, eles podem recorrer a algumas estratégias ou até mesmo conseguir, com esse olhar, fazer os encaminhamentos adequados para os serviços de apoio que sejam disponíveis para o aluno. Então, o papel do professor, do educador, ele é muito importante para a promoção de saúde mental no aluno. E é uma coisa que é benéfica até mesmo a longo prazo. E é isso. E também a questão da intersetorialidade, que é uma coisa que eu também não tinha ouvido falar, né, na palavra em si, mas se for ver a questão do contexto é realmente importante. E é isso, nosso trabalho. Legal, gente. Obrigada. Da onde que eram esses artigos, Tainá, que você leu? De qual país? Brasil mesmo. Tá, porque os que eu indiquei na literatura dessa disciplina, dessa aula, os dois que eu encontrei que falavam de projetos de intervenção eram de Portugal. Eu só procurei em língua portuguesa, o projeto Mais Contigo é de Portugal. E o outro também, o School, que é de formação de professores, que na verdade ele é um projeto, né? Ele foi publicado como um projeto, ele não tem ainda resultados. Ele tem, assim, né, as expectativas do que eles iriam tentar conseguir. Então, não, assim, outro
que eu vi, ele não fala nenhum de projeto, ele só fala da questão mesmo do papel do professor para a saúde mental do aluno. Esse que eu falei do projeto é um projeto que eu conheci através da escola. É um projeto ali de Lorena, chama Dialogare. Eu mesmo conheci, não é questão de literatura, não. Eu estou compartilhando o que eu conheci, é um projeto que eu conheço. Sim. Não, então, legal. Se pesquisar, é bem legal, bem interessante. Legal que tem esse trabalho, porque documentado, né, publicado, a gente, em língua portuguesa, não tem quase nada do Brasil. O que a gente tem sobre estudo de saúde mental na escola, geralmente é contando, assim, tipo, dados demográficos, falando, sei lá, 80% dos professores estão com depressão, tantos por cento dos alunos. Geralmente é pesquisa nesse sentido, não tem tanta pesquisa interventiva. Na verdade, assim, eu acho que eu li um artigo na minha carreira inteira sobre questão de saúde mental na escola. Uhum. E é legal que eu estou orientando um TG de uma aluna do Integral, que é sobre esse assunto, e a nossa dificuldade está sendo essa, assim, porque ela quer fazer um trabalho sobre intervenções de saúde mental na escola, e o que ela achou, assim, procurando no Cielo, tipo, escola e saúde mental. Na verdade, é sobre saúde mental, mas é específico para suicídio. Sobre saúde mental, a gente achou, assim, um pouco mais amplo, mas mais da área de enfermagem, e mais esses estudos, assim, exploratórios, né? Não estudos interventivos. Ela colocou suicídio escola, na verdade. Sobre suicídio, a gente encontrou o mais antigo em língua portuguesa, de 95. Então, se vocês pensarem bem, né? 25 anos atrás, antes disso nem tinha trabalho sobre isso. Sendo que, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Como é que eu compartilho? Cadê? Não sei mais como eu compartilho. Alguém sabe onde eu clico para compartilhar a tela? Professora, é aqui embaixo, sabe onde tem o coração? Do lado, né? Obrigada, do Tainá. lado. Então, assim, no Brasil a gente vê que são muitos, né, escassos os trabalhos sobre isso. Então é um tema, tipo assim, a gente não sabe o que puxa o quê, né? Se tem pouca prática, aí a gente tem pouca publicação, ou se tem pouca publicação, a gente não sabe quem é primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né? É um tema que, se por não falar dele, as pessoas fingem que ele não existe e, né, e lidam com ele como se não existisse, ou se o fato de não ter prática sobre isso acaba não tendo publicação sobre isso. Acho que uma coisa vai influenciando a outra. Mas vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Tem esse artigo, que não faz parte da disciplina, mas eu achei ele aqui agora, que é Saúde na Escola, uma análise dos documentos de referência nos 40 anos da obrigatoriedade de programas da saúde. Então, desde 71, a gente tem previsto, né, nas leis que tratam da educação. Então, vamos voltar àquela importância de a gente saber sobre políticas públicas, né, que eu já falei para vocês, que vem aqui. Eu tava... Saúde. Ops. Desde 71, você tem essa preocupação, né? Isso descrito no documento. Que é aqui, ó. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 71 instituiu que temas da saúde deveriam ser desenvolvidos de maneira compulsória nos currículos escolares de todos os estabelecimentos de ensino do Brasil, por meio dos programas de saúde. Aí, beleza, você fala, nossa, né, 71, ó, quanto tempo faz? Aí você vai ver depois a LDB que está sendo utilizada atualmente, né, que é de 96. Então, eles reformularam nessa lei, reescreveram um monte de coisa, e aí, em 96, você tem aqui, né, primeiro foi escrito, vamos ler do começo, artigo 4º, né, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Aí a gente vai ver o parágrafo 8. Atendimento ao educando no ensino fundamental público por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aí isso que foi riscado. Sempre numa lei tiver riscado, gente, quer dizer que foi feito um outro artigo que substitui esse, tá? Aí o que substitui tá logo embaixo aqui. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Então mudou, ó. Não é só mais fundamental. Em todas as etapas, então inclui educação infantil e médio, porque é educação básica, tá? Então superior não entra. Básico é
Pré-escola, que em cima tá escrito, ó. Pré-escola, fundamental e médio, ok? Dos 4 aos 17 anos de idade. Então, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, tá aqui, tá escrito. Ele não descreve como que tem que ser, tá? Não fala assim, tem que ter um programa voltado para a redução da ansiedade. Tipo, isso não vai ter. Mas tá dizendo que tem que ter esse programa. Quando você vai ver o programa de material didático escolar, ele existe. As escolas recebem livro, né, do governo. Aqui São José teve questão de tablet, já teve, né, várias formas de o aluno ter acesso ao material didático. E isso é fornecido pelo governo. Transporte. Se o aluno mora longe da escola, né, a mais de 2 quilômetros para ir e mais de 2 quilômetros para voltar, totalizando mais de 4 quilômetros de caminhada por dia, o aluno tem direito a transporte. A prefeitura tem que dar, a prefeitura ou o estado tem que dar passe ou uma van que leve o aluno. Nesse caso que a Andréia falou aí, os alunos que moram a 22 quilômetros da escola. Como é que eles fazem, Andréia? A prefeitura dá passe para eles ou dá van? Dá tipo um ônibus? Dá ônibus. Dá ônibus. Beleza. E se não der, o que as mães fazem? Não vai. O dia que porque esses lugares é estrada de terra. Aí quando chove, as vans não vão, eles não vêm para a escola. Uhum. Mas porque por é ser muito longe a serra. Sim. Mas por ser eu trabalhei já em secretaria de escola, por ser um recurso assim físico, né, um recurso que você pode ver, né, o ônibus tá aqui ou o passe tá aqui, se não vem, as mães caem matando. Era isso que eu queria que você falasse. Não sei como que é na sua cidade, mas quando eu trabalhava em escola, era assim, a galera vinha falando, não deu passe, meu filho não vai vir. Pronto, acabou. Isso. Então, aqui é um dia que não vai, nossa, já manda no grupo da cidade, no jornal da cidade, em todos os lugares. Só cobra, né? Alimentação, mesma coisa. Você deu exemplo. Se não tem merenda, tá tendo aula, tem que dar cesta básica. Então, assim, também existe Programa Nacional de Merenda Escolar. Assim, quando eu trabalhei em escola, isso foi, pelo menos no município aqui de São José, é muito controlado isso. Então, a prefeitura dá os recursos, as merendeiras fazem a merenda, servem a merenda, elas tinham que anotar quantas crianças comeram, quantos pratos foram servidos, e na secretaria a gente digitava para a prefeitura tudo isso. A quantidade de... Aqui também. É tudo nos mínimos detalhes, ou seja, tem um controle sobre isso, é uma coisa que acontece, e a prefeitura não dá alimentação para as crianças, né? O povo reclama. Então, e assim, tem cobrança, né? A sociedade em cima disso, né? O que você ia falar? Desculpa, cortei você. Que a merenda aqui também é assim, é bem controlada, tanto que os funcionários não podem comer a merenda, entendeu? Que vem para criança. Exatamente, já vivi essa história. Isso. É isso mesmo. Agora, assistência à saúde. Às vezes, na escola, tem um programa de vacinação. Por exemplo, lembro quando teve recentemente a lei a nova vacina do HPV, né? Que faz, sei lá, uns 5 anos, 7 anos, por aí. Que criaram a vacina do HPV, né? Que foi disponibilizada no serviço de saúde público para todas as meninas da faixa etária de 13 anos tomar. Eles foram nas escolas aplicar. Programa, às vezes, de dentista. Na minha escola tinha dentista, escola municipal. Sei lá, periodicamente, a cada 6 meses, as crianças iam no dentista e ganhavam escova de dente, o dentista orientava como que fazia a profilaxia, botava flúor lá, via como é que estavam os dentes da criançada, ia para casa. Então a gente tem, assim, né, algumas coisas. Às vezes programa de óculos, de ir oftalmologista ou ir alguém para medir, para ver se as crianças precisam de óculos, doação de óculos. Isso a gente tem também, existe programa sobre isso também no Brasil. Então, a gente vê que tem alguns programas de saúde, a maioria voltado para a saúde, né, física. E, assim, eu desconheço algum programa de saúde pública que seja voltado para a saúde emocional, saúde mental das crianças. Então, assim, isso está previsto aqui, né? Está numa lei, inclusive, diferente da educação especial, né? A entrevistada de vocês falou muito sobre educação especial. A educação especial entra em outro lugar. Ó, tá aqui, ó. É o parágrafo 3. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento. Aqui entra autismo, Asperger, qualquer desenvolvimento atípico. E altas habilidades ou superdotação, que é uma população que a gente até esquece que existe, mas, assim, todas as prefeituras, todos os estados recebem recurso, porque está previsto na lei, tem que receber. Agora, se esse recurso é desviado, aí já é outra história, né? Mas, assim, as prefeituras recebem recurso e não oferecem nada, muitas vezes.
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Por isso que ainda existe a PAI, ainda existe, né, outros tipos de instituição, porque preferencialmente, né, ainda não é, obrigatoriamente, é preferencialmente na rede regular de ensino. Então, está numa lei separada, ó. Então, uma coisa é educação especial, que beleza, inclui os alunos. Quando a gente fala de educação especial, está falando de uma educação inclusiva, que é para todos. E eu já falei, se a educação inclusiva é para todos mesmo, né? Então, inclui, inclusive, alunos que não têm deficiência, inclusive alunos que podem, de repente, ter uma questão de saúde mental muito pontual, né? Ele está passando por um transtorno de ansiedade e, tipo, depois trata e acabou, né? Então, mas é uma lei diferente, ó. Então, tem educação especial, sim, e tem outra coisa que é esses programas suplementares. Só que o que a gente vê é que esses programas suplementares eles não conseguem atingir, né, todos os níveis de saúde. Por isso que é importante ou seja, né, então, primeira coisa, é papel da escola trabalhar com saúde mental? É papel da escola trabalhar com saúde mental. As escolas geralmente não sabem como, porque como a entrevistada falou, e os artigos estão falando, não há formação para isso, os cursos de pedagogia, assim, desconheço, né, cursos que levem essa questão para além da educação especial. Então, o que eles sabem bem é sintomas de autismo, às vezes sabem bem assim, entre aspas, né? Tipo assim, sabem, mas não é também aquela coisa mil maravilhas como a gente gostaria que fosse. Como diz o Gabriel Graça falou, né? A gente tá longe de estar numa educação idealizada, perfeita e, ok, a gente lida com a realidade, né? Dados da realidade. Mas, assim, a parte de saúde, né? Então, identificar um aluno que precisa de um encaminhamento, que tem uma questão mesmo de aprendizagem, né? Porque às vezes a questão de saúde não vai pegar na aprendizagem, mas às vezes vai. Muitas vezes o profissional nem é instruído de quem que ele deve procurar, o que ele deve fazer. No curso de psicologia já é assim, né, gente? Não sei se vocês se sentem, tipo, super à vontade com isso, mas eu, quando me formei, a minha educação sobre psicologia escolar era muito focada em aprendizagem. Não era focada em saúde. E nós somos profissionais de saúde, a gente nunca deve esquecer disso. Então, a gente tem que incluir, sim, as observações na parte de saúde. Então, assim, estar na escola observando se há alunos com algum transtorno mental, se há alunos com alguma predisposição, ou sei lá, algum fator de risco para doença mental, algum aluno que já demonstra algum sintoma, já precisa de algum encaminhamento, né? Então, a gente sabe que as escolas não estão nem instruídas com relação a isso, né? Quanto mais tendo programas para atender. Que legal que em Lorena tem esse programa, Tainá, porque eu desconhecia, assim, onde eu sei que tem programas de saúde mental é geralmente em escolas particulares. E, geralmente também nunca são preventivos, né? É tipo assim, acontece alguma coisa, tipo, alguém se mata, e aí a escola corre atrás de algum programa para prevenir novos casos, né? Ou seja, uma situação de pós-venção ao suicídio, não de prevenção. Mas, ou seja, tá escrito na lei, tem que fazer, todo mundo já sabe, tem pouco artigo acadêmico, mas assim, e a escola, na prática, muitas vezes não se vê no papel de ser essa instituição que garanta, né, a saúde, que garanta não tem como garantir, mas que trabalhe com o tema da saúde mental com os alunos. Então, eles acham que precisa encaminhar, e ok, tudo bem, né, pode encaminhar, se for o caso, mas o ideal seria, né, que o psicólogo estivesse na escola, que é uma coisa que vai ser implantada, né, vamos ver como vai ser, porque a lei foi aprovada no ano passado. São 2 anos para ser implantada, né? Então, o ideal seria que o psicólogo estivesse na escola, ou pelo menos assim, né, que houvesse a relação intersetorial que vocês falaram, que é a relação intersetorial é quando os diferentes setores de uma prefeitura, de um estado, estão correlacionados. Então, se você na escola não tem psicólogo na escola, não tem psiquiatra na escola, não tem como atender esse aluno, você precisaria ter algum dispositivo para você encaminhar esse aluno para um outro serviço. Eu sei que em cidades pequenas, muitas vezes é mais fácil isso acontecer. Talvez seja o caso do que a Tainá está falando, né? É o que acontece aqui na minha cidade. Por ser cidade pequena, fica mais fácil. Como a escola estadual não tem esses recursos, eles vão lá para o CRAS e o CRAS vai em busca desses projetos. E aí o CRAS, o recurso até para pagar esse projeto é o próprio CRAS que paga e implementa na escola. Então é bem importante. Então existe uma relação intersetorial aí, né? Aí em Taubaté, nos casos em que a gente atendeu em estágio, né, de escolas que tinham casos para ser encaminhados, eu já cheguei a ligar no... Como é que chama o lugar? Esqueci o nome. Que atende psiquiátrico. Como é que chama? CAPS. Eu cheguei a ligar nos CAPS e os CAPS dizem, né, tipo assim,
Tem que trazer a criança, tem que levar a criança. Tem o CAPS infantil aí, mas ele não é 24 horas. Então, essa é a primeira coisa. Em Taubaté não tem atendimento 24 horas de saúde mental, esse é já um ponto. Se você, sei lá, tem um surto à noite, você tem que ir para um hospital geral e eles vão te dopar. É isso que eles vão fazer. Eles não vão tratar. O CAPS fica aberto. Não tem o CAPS 3, é isso? Atendimento 24 horas não tem. Nem no CAPS AD, né? O CAPS, tem um CAPS AD e tem um CAPS infantil em Taubaté. Mas não tem eu pesquisei quando eu precisei encaminhar. E eu cheguei a ligar no CAPS infantil, e aí eles, assim, não sabiam muito bem como me orientar, e assim, uma pessoa passou para outra, que falou assim, olha, eu falei, olha, é um caso de uma adolescente numa escola que tá com ideação suicida, a gente suspeita que possa ser um caso de depressão, e a gente suspeita que esse adolescente pode vir a óbito se não for atendido. E eles falaram assim, tem que vir, né, os pais aqui, tem que trazer e tal, e a gente pode orientar. Então, ainda assim, eles não ofereceram um tratamento para esse adolescente. Eles iam orientar o que os pais poderiam fazer. Então, a gente imagina que, assim, eles também devem estar cheios de serviço, não devem estar conseguindo dar conta de adolescentes que estão chegando lá que não estejam em surto. Né? Ou seja, né, qual que é a moral da história? Primeiro, se a gente trabalha com prevenção, a gente já, assim, né, pega, assim, boa parte desses casos e já elimina. Porque a gente está prevenindo casos. Então, primeira coisa, a gente não tem... O SUS... Ele é, teoricamente, né, um modelo que engloba a prevenção, mas em muitos pontos, a gente tem uma população no Brasil, né, muito grande, diversa, que a gente não consegue, às vezes, atender todo mundo. Então, deixa a desejar nesse ponto. Né? Segundo, né, nos casos em que a gente precisa já fazer uma intervenção. As escolas não sabem fazer, não sabem. Em todas as escolas que eu trabalhei, que eu tive contato, o pessoal, assim... É o que a entrevistada falou, assim, não pode tocar no aluno, não pode, né, atender, não tem nem assim, enfermeiro, né, às vezes, por exemplo, o aluno machuca, quebra o dedo na escola. O orientador educacional, o diretor, alguém que tem outro papel, enfaixa o dedo do aluno, né, e chama a família, ou chama a ambulância, chama quem for levar esse aluno. Mas, assim, não seria o papel dele, né, fazer esse tipo de trabalho. Mas acaba sendo, né, não é, mas acaba sendo. Quando eu digo assim, é papel da educação, é papel da educação, não é papel do professor. Né? O professor teria papel, por exemplo, de auxiliar na identificação dos casos, de auxiliar na elaboração de um projeto, ou na aplicação de um projeto, como a gente viu esse do Portugal, né? Eles iam treinar os professores para eles aplicarem um projeto, um treinamento de 40 horas semanais, de 40 horas. Se o professor não foi treinado para isso, e o professor, inclusive, está exposto à doença mental, porque dá aula no bairro violento, porque tem que dar conta de 50 alunos na sala de aula, porque tem aluno de educação especial que ele não sabe lidar. Fica difícil, né? Então a gente não pode cobrar isso do professor, a gente cobra isso, né, tipo, da educação, das instâncias superiores, né? A gente vai no Ministério Público e fala, ó, tem caso acontecendo aqui e ninguém tá fazendo nada. No caso da ETEC, que a Jaqueline falou, era pior, era mais difícil ainda, porque eles não eram, eles não funcionam dentro da Secretaria da Educação, eles funcionam como Ciência e Tecnologia, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, qualquer demanda que eles têm, eles vão falar com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Vocês pensam como que é difícil chegar lá, né? Na verdade, nem existe mais esse ministério. Hoje em dia tá junto com telecomunicação, né? Então, assim, pensem como que era complexa a situação deles. Eles estavam passando por situações de alunos com crise de ansiedade, alunos que cometeram suicídio e não tinham trabalho nem de prevenção, nem de pós-venção, de nada, assim. Então, eles recorreram a nós, né, da Unital, pra gente fazer esse trabalho lá, e estávamos fazendo, né, até entrar na quarentena. Porém, assim, né, não tinha um programa, e o que a gente vê lá era bem isso, assim, os professores, na condição de querer ajudar, acabavam se colocando bastante, até nas situações. Alguns se colocavam bastante, outros, né, negligenciavam. Mas por não ter orientação, né, eles não sabem até onde vai o papel deles, o que eles têm que fazer, é muito, assim, incipiente as informações, mas são inexistentes. As informações do que uma escola tem que fazer num caso, por exemplo, de uma ideação suicida. E aí eu digo a vocês, assim, no papel de psicólogos, que muitos de vocês serão escolares, a nossa função, primeiramente, como diz um dos artigos, né, é fazer um olhar global para isso. Então, tudo que a gente está vendo nessa disciplina, presta atenção, não é nada só com os alunos, é tudo global. Então, tem que olhar o aluno, tem que olhar o professor, professor, digo, né, tanto oferecer para ele esse suporte de saúde mental, quanto também de instruir esse profissional do que ele pode fazer nessa situação. Direção, comunidade, fazer essa relação com serviço de saúde, para ver o que tem na cidade, o que tem no entorno, né, na comunidade, o que faz. Um pai chega aqui, né, e
filho surtou, ele vem buscar e ele vai falar pra você, mas o que eu faço agora? Né? Se ele não falar que depressão é coisa do diabo, ele vai falar, beleza, o que eu faço? Então você tem que saber aonde instruir, aonde fazer esse encaminhamento. Né? A gente não faz na escola tratamento de transtornos mentais, a gente não faz atendimento clínico. Né? A gente trabalha com a prevenção e a gente trabalha no modelo de identificação desses casos e encaminhamento. É o que a gente pode fazer. Né? Lógico, né? Todos aqueles cuidados que a gente sempre fala, não patologizar, né? Não trabalhar com a questão do preconceito, que a Jaqueline falou, né? O aluno já sofre preconceito e bullying por tanta coisa, né? Mais uma coisa pra gente se preocupar. Sim, é mais uma coisa pra gente se preocupar. E oferecer esse trabalho de acompanhamento também. Então, uma vez que você encaminhou o aluno, beleza, tá fazendo tratamento? Tá fazendo tratamento. Se ele toma algum remédio, esse remédio compromete a atenção, compromete ele vir pra escola, compromete comportamento, o que isso não vai mudar diante desse caso? Então, assim, a gente tem que estudar o caso, né? Olhar, talvez fazer uma anamnese, olhar, assim, né, com profundidade o caso. Então, vejam vocês como, assim, não é um tema fácil e nem um tema que já está consolidado. Diferente da semana passada, né, que a gente falou do fracasso escolar, da meritocracia, por mais que ainda tenha problemas nessa área, a gente tem muito trabalho. A gente tem trabalho do brasileiro desde os anos 70 falando disso, né? A Maria Pato, que vocês falaram, enfim, né, um monte, o Lino de Macedo, uma galera falando de fracasso escolar e, sim, o curso de pedagogia está cansado de saber disso. Saúde mental é uma coisa que, sinceramente, gente, nem fazia parte dessa disciplina, eu coloquei, porque eu vejo que tem demanda nos estágios, é o que a gente mais está vendo, e o povo não sabe o que fazer. E povo, eu digo vocês, psicólogos, que vão ser psicólogos também. Então, eu acho assim, que é um dos temas dos mais importantes. Então, precisa pesquisar, precisa se instruir, precisa orientar as pessoas, informar as pessoas, por ser um tema, né, tão presente e tão pouco discutido. Então, acho que era isso que eu queria deixar bastante claro para vocês hoje. Voltando lá nos artigos, a gente tem esse, né, que é um projeto que foi feito lá em Portugal, que é o projeto que eu falei de formação de professores. Então, ele fala aqui de alguns dados. Em Portugal, o ensino básico ele é dividido em ciclos. Então, quando você fala primeiro ciclo, você está falando da primeira, segunda, terceira e quarta série do fundamental. Quando você está falando do segundo ciclo, é quinta, sexta... Não, é primeira, segunda e terceira, aqui no primeiro. Aí quarta, quinta e sexta no segundo. E sétima, oitava e nono no terceiro ciclo. E depois o aluno vai para o secundário, que é o nosso ensino médio. Tá? Aí aqui conto desse projeto de saúde mental. Conta um pouquinho dos números, né? Como que tá a situação lá na Europa. E assim, gente, não é um fenômeno mundial, tá? Essa questão do aumento de transtornos mentais, da incidência de transtornos mentais e suicídio é um fenômeno mundial. A gente pensa, tem, né, o mito nas escolas, inclusive vocês podem até talvez se deparar com esse mito. Tem o mito, né, de que depressão é doença de rico. Gente, balela, isso aí. O rico é o que é diagnosticado, né? É o que faz tratamento, é o que a gente sabe que tá com depressão. O pobre é aquele que vai morrer na cama porque ninguém fez nada, porque ele não foi diagnosticado, não teve tratamento, não teve nem CAPS para atender ele. Né? Mas sim, a criança e a pessoa pobre, ela tem mais probabilidade, porque ela está vivendo mais fatores de risco para transtornos mentais do que a pessoa de alta renda, inclusive. Né? Lógico, estou generalizando, estou falando de grosso modo. Como a nossa entrevistada falou, aspectos como a violência, como a negligência, aspectos familiares, né, como violência doméstica, tudo isso vai comprometer a saúde mental da criança e de todo mundo que vive nesse contexto, na verdade, né? Mas a gente está falando de escola, então vamos falar basicamente de educação. Educação não é só escola, não é só criança, mas vamos focar aqui nas crianças, que eu acho que é o que a gente consegue trabalhar bem nessa etapa agora. Aí ele fala dos números, né? Continua falando um pouquinho dos números. Queria chegar na parte do projeto, aqui. Então ele fala, né, que o objetivo do projeto é promover a saúde mental dos adolescentes através da formação de professores e outros profissionais da educação. O projeto visa o desenvolvimento de um programa de competências pessoais e sociais que inclui a prevenção dos sintomas das perturbações de ansiedade, perturbações de humor, a promoção do bem-estar, da resiliência e autorregulação dos adolescentes, da saúde mental em contexto escolar. Veja que aqui não tem nada a ver com a educação especial, tá? Então, assim, saúde mental é outra coisa, tá? Descolado da área da educação especial. Pretende-se possibilitar um eficaz encaminhamento e uma intervenção precoce, com maior eficácia em situações complexas.
Gente, sempre que a gente faz intervenção precoce, tem muito mais chance de sucesso do que a gente fazer com a pessoa que já está apresentando, de repente, um quadro de depressão grave. Quando que a escola vai se preocupar com o aluno? Quando o aluno não está aprendendo, tem notas muito baixas, ou já é, né, repetente, ou não vai para a escola, já faz muitos dias que ele falta, está quase na prestes a repetir por falta, aí vai se descobrir, por exemplo, eu tive uma situação já de que eu trabalhei que foi isso que aconteceu. O menino começou a faltar, a escola fez contato e descobriu que estava com depressão grave. Então, com ideação suicida, inclusive. Então, é nesses contextos que a escola vai conseguir, às vezes, atuar. E, assim, por causa de N situações que a gente já viu, né? A escola também está dentro de uma sociedade que tem, né, um monte de coisa depositada para a escola fazer, um monte de expectativas, porém, né, isso é uma coisa que está dentro, né, das leis. Isso é previsto. Quando a nossa entrevistada fala, né, que o professor tem que ser pai, mãe, psiquiatra, é ruim porque ela toma uma função ampla da escola como uma função familiar e uma função que não deveria ser dela, nesse sentido. A escola deveria ter uma função ampla, beleza. Mas deveria também contar com o suporte, né, de outros setores da sociedade, não que o professor tenha que ter esses papéis. Então, isso eu queria deixar também mais clarificado para vocês. Aí aqui embaixo ela explica a metodologia. Então, como é que vão ser essas aulas aí? Ó? Olha os módulos que os professores vão ter. Então, 6 horas presenciais sobre definição de saúde mental, perturbações de humor, perturbação de ansiedade, violência em contexto escolar, que é um dos temas que a gente vai ver, né, na próxima semana, inclusive. Próxima semana? Não, na próxima, na outra. Acho que na outra. E os fatores protetores da saúde mental, que são os fatores que a gente tem que trabalhar para que a escola consiga oferecer aos alunos. Né, resiliência, autorregulação, relacionamento com família, pares, contexto escolar, competências pessoais e sociais, que é algo também que muitas vezes a escola não consegue trabalhar, né? Fica preso naquela questão do acadêmico, porque é uma coisa que se cobra, né? Tem prova, tem Enem, tem um monte de coisa acontecendo. E a escola muitas vezes não se vê como esse papel mais amplo aí de atuação. Bem-estar, felicidade, otimismo. Aí depois eles iam, né? Os professores iam criar um projeto para implementar na sua escola. Então, eles iam identificar, caracterizar o problema, implementar o projeto, avaliar o projeto. Aqui iam elaborar o projeto, né? Apresentar e discutir o projeto elaborado. Aqui tudo relacionado ao projeto, né, que eles iam fazer. Então, esse é um tipo de programa, assim, que eu nunca vi no Brasil acontecer. E que seria um programa muito legal, de você munir os professores de condições para que eles possam tanto identificar os alunos quanto trabalhar com a prevenção. Poderia ser um tipo de projeto interessante. Aí o outro artigo... Cadê? Também conta de também em Portugal, que é esse projeto Mais Contigo, né, que a Tainá citou. Então, esse é um projeto que já foi diferente. Ele não foi um treinamento com professores apenas. Ele foi um projeto que ele foi mais amplo. Estou conseguindo aumentar aqui. Também traz aqui dados sobre suicídio, sobre, né, as questões lá na Europa. Olha que interessante que dê. Em Portugal, o suicídio nos jovens é um fenômeno de baixa intensidade quando comparado com o suicídio em idades mais avançadas, sobretudo acima dos 65 anos. Muita gente não sabe disso, que as duas populações de risco para suicídio são jovens, né, adolescente, adulto jovem, e depois lá na terceira idade, depois dos 60 anos, porque devido a, geralmente, né, questões de saúde, que causam dor, por exemplo, outra faixa etária em que volta, geralmente, ideação suicida e tentativas de suicídio. Mas nos adolescentes lá, eles observavam a questão da autolesão, né? Tem gente também que usa o termo automutilação, a gente acaba usando como sinônimo, mas autolesão ele é mais interessante, porque quando você fala de mutilação, você está falando, por exemplo, de uma pessoa que cortou a própria mão, cortou fora. Tipo, isso é automutilação. Quando você fala de autolesão, você está falando da pessoa que se machuca. Então, ela pode, né, ter um corte, um sangramento, mas ela não necessariamente perdeu um membro, né? Geralmente, as pessoas mais fazem autolesão do que automutilação. Então, eu tinha bastante caso lá.
Em Portugal, a gente vai ter muito esse termo aqui, ó, comportamentos suicidários. Então, eles não falam tanto em suicídio, eles falam mais em comportamentos suicidários. No Brasil, a gente não usa muito esse termo, a gente usa suicídio ou ideação suicida. E aí conta do projeto, né? Então, o projeto, ele era, né, é uma intervenção multinível. O que é uma intervenção multinível? Ela passa por essa intersetorialidade, acho que é essa palavra, que a gente estava falando, né? Ela envolve redes muito mais amplas do que só fazer um projeto com as crianças. E eles interviram no terceiro ciclo, né? Que seria o equivalente ao nosso Fundamental 2, anos finais, 7º, 8º e 9º ano, e secundário, que é equivalente ao nosso ensino médio. O que eles queriam? Prevenir comportamentos da esfera suicidária, combater o estigma em saúde mental, que a nossa entrevistada falou também, né? Criar uma rede de atendimento de saúde mental e com objetivos específicos, promover habilidades sociais. Olha só, fator protetivo de transtorno mental, promoção de habilidades sociais. Inclusive, meus estagiários, espero que estejam fazendo aí o curso da professora Andréa. Promover habilidades sociais na escola é uma forma de prevenir comportamento suicida ou, né, transtornos mentais. Promover o autoconceito, promover a capacidade de resolução de problemas. Olha aqui outra coisa interessante. Capacidade de resolução de problemas. E isso é algo que falta, eu estou falando de dados da Fernanda Datafolha, tá? É algo que falta muito no jovem de hoje, assim. A capacidade de resolução de problemas, assim, tipo, qualquer coisa. Como a Gabriele falou, né? O jovem já tem o adolescente já tem uma característica desenvolvimental bem específica. Por exemplo, a labilidade, que é a oscilação de humor, mas isso pode não ser patológico. Agora, a falta de capacidade de resolução de problemas é aquela que, quando acontece uma coisinha mínima, a pessoa já acha que vai morrer, já acha que não vai conseguir, e aí, por exemplo, pode desenvolver um transtorno mental ou tentativa de suicídio. Alguém falou comigo no chat? Ah, tem gente falando aqui. A Márcia perguntou, professora, orientar os professores não seria uma das atividades do psicólogo nas escolas? Sim, Márcia, seria. Seria uma das atividades do psicólogo na escola. Por isso que eu espero muito que vocês estejam lá um dia, nas escolas, trabalhando, fazendo um trabalho maravilhoso. Promover a assertividade na comunicação. Então, quando a pessoa ela consegue comunicar que ela está passando mal, que ela não está se sentindo bem, assertividade é um dos objetivos de promoção de habilidades sociais, né? A gente quer desenvolver comportamentos assertivos. A pessoa, ela tanto não é agressiva na forma de se comunicar, quanto ela não é passiva, né? Ou ela deixa de falar o que ela está sentindo. Então, falar o que está sentindo é uma coisa já importante. Já dizia, né? Ó, eu vou ter que fazer uma citação, vou ter que me render, né? A psicanálise. Só da gente manifestar nossas emoções, manifestar aquilo que a gente está sentindo, já é um passo grande para a gente conseguir uma melhora no nosso quadro de alguma patologia, né, principalmente de alguma neurose. Melhorar a expressão e gestão das emoções, então, novamente, aqui, está relacionado ao item anterior. Detectar precocemente situações de distúrbio mental. E isso aqui, gente, a gente tanto pode orientar os professores, né, como a Márcia perguntou, quanto orientar os próprios alunos. Porque, às vezes, o aluno, ele se comunica entre si. Ele não fala para o professor que ele está passando por uma dificuldade, ou o professor tem, né, aqueles 50 alunos para ele dar conta, e um monte de coisa, está sobrecarregado, e os próprios alunos podem ser treinados a como ajudar o colega. Tem um monte de cartilha sobre isso, vocês acham na internet, cartilha sobre, principalmente suicídio, né? Eu tô falando assim suicídio porque é o que tá mais, né, sendo... É o que mais nos assusta, é o que mais está sendo falado. Mas tem cartilhas, assim, de como instruir o adolescente. Às vezes eles acham que tem que guardar segredo, que não tem que, né, expor o amigo para algum adulto. Aquele filme, como é que chama aquela série, 13 Reasons Why, fala disso. E a gente precisa se instruir eles qual é a forma correta de solicitar ajuda para algum amigo que manifesta algum distúrbio mental, alguma fala, né, que lembre algum distúrbio mental. Exemplos de coisas que eu já vi na prática. Às vezes os alunos postam coisas nas redes sociais e bloqueiam a gente. Por exemplo, eu trabalhava no Instituto Social e eu não conseguia ver o que o aluno postou, mas outro aluno conseguia, então ele me bloqueou, certo? O outro aluno veio me mostrar, falou, ó, fulano de tal postou isso ontem. E era postagem, às vezes, de corte, postagem de conteúdo violento, de sangue, de vontade de morrer, várias coisas, em texto ou em foto. Então, você orientar os outros alunos, falar, ó,
me traz algum conteúdo. Se vocês verem algum aluno, algum colega, que vocês estão preocupados com o comportamento deles, tipo, manter um canal de relação aberto para eles poderem vir falar e saberem que você vai ajudar da forma mais tranquila possível, né? Porque não vai lá julgar essa pessoa, não vai lá, tipo, então vou chamar seus pais, e então vou fazer isso, não sei o quê. A gente chama os pais em casos em que a gente precisa chamar, óbvio. Mas a gente tem que saber como comunicar com os pais, né? Essa situação em que a entrevistada falou, né? Dos pais acharem que não existe saúde mental, que transtorno mental, que é uma coisa que é um aspecto, né, espiritual, ou acha que frescura, ou acha que, né, batendo, ou tendo alguma atitude agressiva vai melhorar o quadro. Isso tudo a gente tem que ter muito tato na hora de tratar, de falar com a família. Se possível, chamar a pessoa da família, se você conhece a família, que seja mais sensível, né? Vamos supor, tem a mãe e tem o pai. Você sabe que a mãe é uma escrota que, sei lá, bate na criança. Tenta chamar o pai, liga pra ele, né? Na escola, geralmente, no prontuário, geralmente tem o contato de todos os responsáveis e, às vezes, contato para recado. Sei lá, chama a avó, chama outra pessoa, não chama essa mãe que vai... Né? Igual a que a Andréia viu lá, a mãe escorraçando o menino na escola. Então, se possível, óbvio, né? Chama essa pessoa. Prepara essa pessoa, senta ela, fala com calma, né? Não fala assim no sentido de você tem que fazer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Fala no sentido de oferecer ajuda. Tipo, estamos aqui juntos, a gente observou isso, a gente quer ajudar. Uma forma de ajudar seria, né, procurando atendimento para esse menino, levando no postinho, levando no CAPS. Dar os caminhos, assim, de uma forma tranquila, né? A gente tem que agir de uma forma tranquila no sentido de que é um comportamento normal, o transtorno mental, apesar que normal não é uma boa palavra, mas assim, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Acho que nesse sentido, de depressão, ansiedade, não é uma coisa que a pessoa é fraca, a pessoa... Quebrar esses mitos, sabe? Que as pessoas às vezes ouvem por aí. Então, dar notícia de uma forma tranquila, mas ao mesmo tempo perceber se a pessoa entendeu a seriedade daquilo. Então, no final, perguntar se a pessoa entendeu, pedir para ela repetir o que tem que fazer. Se você achar que o pai está desvalorizando o sintoma, está menosprezando, eu, na minha prática, fazia um terrorzinho com a pessoa. Tipo, você quer ver seu filho morto? Alguma coisa nesse sentido, sabe? Se a pessoa tá muito, tipo, viajando. Tipo, não é nada não, ele é assim mesmo, não sei o quê. A gente ia pra uma atitude, às vezes, mais, tipo, assertiva. Tem o passivo-agressivo, né? Assertivo-agressivo, que era no sentido de trazer, de fato, o que pode acontecer. E é ser realista, né? Tais situações colaboram para casos de óbito. Você quer ver seu filho morrer? E aí as pessoas, às vezes, se assustavam, assim, mas, às vezes, esse susto era bom pra pessoa fazer alguma coisa. Então, assim, a gente vai observar, lógico, né, a situação mental da família também, se a família tem condição de receber essa notícia, se não, chama outra pessoa da família, outro responsável. Se não, como a entrevistada falou, chama o SAMU. Não consegue falar com a família é negligente, chama o SAMU. Manda a ambulância levar. Tipo assim, chama a polícia, chama... Isso eu falava na ETEC. Eles falavam assim, o que a gente faz? A criança tá tendo um ataque aqui, a família não vem, chama o SAMU, chama a polícia, chama o bombeiro, chama quem for. A escola não pode, assim, correr o risco de um adolescente, uma criança, estar em surto na escola e não ter nenhum atendimento, assim como de às vezes, levar um instrumento cortante para a escola, ou sair da escola e ir para algum lugar onde ela possa cometer suicídio. Então, assim, na dúvida, peque pelo excesso. Tipo assim, faz o que tem que fazer, monta, né, o alarde do que melhor do que deixar e depois acontecer alguma coisa, né? Então, a gente fazia isso. Nesse projeto, eles atuaram lá com adolescentes, então, né, do terceiro ciclo, ensino secundário, só que olha só o que eles fizeram. Olha só, aqui eu falei da intersetorialidade. Tô falando errado, com certeza. Então, tinha o trabalho com os estudantes, diagnóstico, intervenção e avaliação. Tinha o trabalho com a família, de sensibilização. Tinha o trabalho na escola, com professores, assistentes, 4 horas de trabalho com a escola. E esses porteiros sociais, eu estava pesquisando, é um termo que também não uso no Brasil, é um termo que diz assim, aquelas pessoas que vão, tipo, vigiar, sabe? Que vão, ao ver algum sinal, chamar alguém da escola, chamar alguém da família. Então, as pessoas que vão estar munidas de informação para, caso aconteça alguma coisa, ver alguma coisa diferente, sei lá, ver os adolescentes usando droga na porta da escola, vão chamar alguém. Então, pode ser próprios funcionários da escola, pode ser aluno, pode ser comunidade, pode ser pais, pode ser, enfim, quem puder ajudar, né? E, por último aqui, mas não menos importante, que engloba tudo isso aqui, né? Todo mundo faz parte desse sistema dos profissionais de saúde, da área da saúde. Então, também eles previam, né, oferecer formação para profissionais da saúde, para que haja, então, essa intersetorialidade.
Então, olha que modelo amplo, né? Isso é lindo, maravilhoso, né? Lógico que a gente não é sempre que vai conseguir fazer desse jeito, mas a gente vamos nos guiar pelos mais amplos, né? Só um problema que eu achei nesse artigo aqui, gente, é que ele conta de tudo que foi feito, da intervenção, maravilhoso, e a parte da conclusão eu achei meio xoxa, assim, tipo, ele não fez nenhuma... Ele não mostrou pra gente, né, que o negócio funciona. Ele não trouxe os resultados, né? Então, eles dão um resultado de uma forma qualitativa, mas não... Enfim, eu fiquei um pouco na dúvida, né, de como aconteceu esse projeto. Me pareceu um projeto maravilhoso pela quantidade de coisas que eles fizeram e por serem coisas que a gente, né, lendo lá no livro também. Vamos lá, lembrar que hoje na bibliografia também tem um livro, que é um livro também recente, sobre saúde mental na escola. É o único livro em português que eu achei, em brasileiro, que eu achei sobre esse tema para poder compartilhar com vocês. Mas eu achei xoxo nesse sentido, né, de conclusão. Então, essa é outra coisa. A gente, às vezes, publica artigo e não coloca o que aconteceu, né? E as pessoas que estão lendo não sabem. Então, se é um projeto que a gente pode colocar com segurança numa escola para saber se ele dá resultado ou não, né? Até aqui tudo bem, gente? Tô falando demais, né? Vocês estão aí ainda? Sim. Ai, gente, eu me empolgo nesse tema. Que eu fico revoltada das coisas que acontecem na escola. E o povo não faz nada. Acho que vocês perceberam, né? Mas vamos lá, vocês têm dúvidas? Vocês leram os artigos? Vocês pesquisaram alguma outra coisa? Também, assim, se algum colega quiser compartilhar uma experiência ou quiser, sei lá, debater sobre o que a gente falou, fique à vontade. Tudo bem? Bom, gente, para fins de avaliação, o que eu vou cobrar, tanto dessas aulas todas, né, que está sendo a apresentação de trabalho, que eu estou adorando, é o que está escrito na literatura, né, nos artigos que eu tô indicando para vocês. O livro que eu coloquei dessa aula de hoje, eu coloquei o livro todo, porque realmente o livro todo é sobre esse tema e é útil, tá? Eu não indiquei nenhuma parte específica. Mas para fim de avaliação, eu vou focar em partes ou que a gente falou na aula ou que estão nos artigos, tá? Vocês não ficarem bem perdidos na hora de estudar. Então, leiam os artigos, por mais que as apresentações são super, né, boas, a gente está focando nas aulas em comentar da parte prática. E a literatura, gente, né, eu gostaria que vocês lessem e trouxessem as dúvidas. Eu coloquei capítulo 1? Nossa, então eu viajei aqui. Peraí, gente. Achei que eu tinha colocado geral. Porque às vezes eu coloco o livro inteiro, aí o povo se perde, acha que tem que ler o livro inteiro. Eu falo, não, gente, calma aí. Tô compartilhando tela aqui com vocês, de novo. Saúde mental. Eu coloquei ele inteiro, ó. Saúde mental na escola. Artmed 2014. Que o livro inteiro é bom. E o livro inteiro serve para embasar, por exemplo, as entrevistas que vocês fizeram, quem for, né, fazer estágio nessa área, a TG nessa área. O livro inteiro serve para embasar. Mas eu não coloquei nenhum capítulo específico, não. Legal, Márcia, que bom que você já viu. Então, esse é um livro muito bom, que eu indico a vocês também. E na semana... Bom, já que ninguém tem nenhuma dúvida, a gente já está, né, no finzinho da nossa aula. Na semana que vem, a gente retoma, então, com os trabalhos sobre preconceito e violência na escola. Tá aí o grupo? Quem é o grupo? Aqui, prof. Aê, vocês estão fazendo trabalho? Conseguiram entrevistado? Conseguimos Certo. sim. Acho que o Rafa chegou a comentar com você, né, que a gente fez o formulário do Google. Isso, até indiquei a forma como ele usou o termo para o resto da galera. Então, é Lucas, Ian, Bruno, Rafael, Ana Júlia e Karina. Gente, o Lucas e o Bruno faz semanas mesmo que eu não vejo eles na aula. Vocês sabem deles? Eles estão participando, Ian, do trabalho? Então, do trabalho eles estão participando do grupo, sim. É que eu nem acabo reparando quem que tá na aula, mas eu sei que o Lucas tá matriculado ainda. Eu então só acho tá que ele não veio pra aula. Beleza. E na semana seguinte, dia 25, a gente tem, então, sexualidade e gênero na escola. A gente tem um artigo aqui também para indicação de leitura.
E depois a gente tem a revisão e a avaliação. Amanhã tem uma reunião com os professores sobre a avaliação. Aí eu vou poder entender como vai funcionar e explico para vocês. Beleza, gente? Beleza. Nessa revisão eu vou me deter mais na parte teórica, tá? Porque já que nas aulas está falando mais da parte prática, na revisão eu vou entrar nos artigos mesmo. Fechou, galera? Fechou. Então, obrigado pela aula de hoje. Foi muito boa. Parabéns, grupo. Mais um grupo aí, a Razane, trazendo informações de qualidade para nós. Obrigada, professora, e obrigada às meninas do grupo também. E boa semana para todos. Boa noite, boa semana. Boa noite, Boa noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau.